primeiro lugar, bom dia, ou seja o horário em que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Denis, sou professor de História, criador do Paleonerd, e eu queria com orgulho falar que esse é o último episódio da nossa série. Então aqui vai terminar a série sobre a Era Mineradora. Nesse episódio, na verdade, eu juntei dois, assim como eu fiz no anterior, onde eu falo sobre os quilombos e sobre a arte barroca, que eu acho que são os temas assim mais interessantes e também achei os mais difíceis de editar o vídeo. Mas de qualquer forma, tá aí o resultado do trampo, espero que você goste. E de quebra, é claro, mantendo as minhas práticas estranhas, eu vou também te mostrar um pouco de como se lava a roupa. Já fez isso alguma vez na vida? Eu acho que é importante. Primeira dica se você vai lavar roupa: colorido separado das brancas. Todo mundo faz essa merda. Agora é esperar. As facilidades de uma vida moderna. Nem todo mundo tem essa chance. Ainda existe muita gente que não conta com uma máquina de lavar. Lava roupa todo dia, que agonia. Triste vida da Dona Maria. Acorda cedo, já vai pra batalha. Lava roupa pra madame que lhe paga. Como a escrava dos tempos do cativeiro. Reza pela família, luta por seu sustento. A comunidade quilombola cresceu. Assim como crescia a quantidade de escravos, crescia a quantidade de pessoas que fugiam e buscavam uma vida diferente nesses quilombos. Eram grupos, agrupamentos relativamente pequenos e se mantinham, como eu falei já para você, próximo aos núcleos urbanos, mantendo ali uma vida social que era extremamente complexa. Eles realizavam vendas de produtos, haviam no caminho até para quilombos ou pouco pertinho assim um pequeno armazenzinho onde viajantes paravam e era lá, até lá, que iam muitas vezes, lembra que eu falei das escravas de ganho? As negras quituteiras caminhavam entre esses lugares, encontravam ambulantes e também vendiam seus produtos em lojas de comestíveis. Sabia que não ia me decepcionar. Mas é bom se preparar para uma época de vacas magras, viu, seu Vidão? Por que me desisto? Eu ouvi uma conversa lá no Batuque de Maria Crioula. Parece que os homens estão querendo apertar o cerco. Diz que vão proibir a gente de vender quitute, do córrego das lajes em diante. O fato das negras quituteiras estarem ali já é um aspecto de resistência muito forte. Por quê? Porque elas funcionavam meio que como a inteligência da resistência quilombola. Elas falavam sobre quais as notícias que estavam aparecendo, elas falavam, ó, estão procurando por esse cara que tá aí dentro, fica de olho. Ó, ouvi falar que estão organizando um regimento para tentar invadir aqui. E assim, ela ia dando informação para o funcionamento do quilombo, para essas lideranças quilombolas. Então, é extremamente interessante. Isso daí, para mim, nossa, isso daí dava um livro, um filme, jogo de videogame. Esse era o tipo de coisa que tranquilamente poderia, sabe, dar muito pano para manga, dar um puta de um assunto a ser debatido. Eu acho que falta isso. O quilombo, como eu falei, vai ser grande foco de resistência e a coroa ficava louca, porque era impossível controlar. Era uma quantidade tão grande de escravos e que fugiam, iam para esses lugares, se organizavam e vinham homens livres também, degredados, os vadios, iam todos para os quilombos viver, muitas vezes. ¿Están seguros de que nadie los siguió hasta aquí? Nos escondimos muchas horas. Nos movimos en la noche. Le garantizo que nadie los vio. Hemos pasado por cosas muy duras. A Tomás se le quemó la carta de libertad y no podemos volver.
Vas a aceptar una familia que cree que la libertad se le compra un amo. E isso daí ficava um ponto, um nó que a coroa não sabia, não conseguia lidar com isso. Como que eles reagiam? Com violência, extrema violência. Inclusive, eram organizados diversos regimentos cuja responsabilidade era somente combater quilombolas, eram estabelecidas constantemente ordens régias de perseguição, de ataques novos, e eles faziam isso. Então existe uma vasta legislação, uma vasta quantidade de atos legislativos realizados pela coroa que impulsionavam ações violentas e de perseguição contra os quilombolas e os seus simpatizantes. Inclusive, você tem aí um trecho do Arquivo Público Mineiro, sim, o site deles é legal, é interessante, vale a pena conhecer. Na São Colonial você encontra um trecho do Conde de Assumar que falava, olha só, isso daí foi um documento legal, que foi publicado. Toda pessoa que lhes der alojamento ou souber onde estão os ditos quilombos e não o avisar, sendo branco será açoitado pelas ruas públicas e degradado para Benguela, sendo negro ou carijó terá pena de morte. Então, percebe aí nesse documento, em primeiro lugar, o desespero de perseguição da coroa, que não conseguia controlar isso. Mas perceba também a diferenciação de tratamento. Lembra que eu falei? Na sociedade colonial, a cor era um elemento distintivo? Bom, infelizmente essa permanência está aí, ainda assim no Brasil. Para muitos, infelizmente, a cor é um diferencial, uma coisa deplorável, seja como for. Os brancos eram açoitados e degredados, mas o negro é morto. E carijó? Carijó é índio. Capangas armados estão à procura, escravos apanham meu ato de loucura. Fugido eu tô, correndo pela mata, na pele eu levo a marca da tortura. E ninguém mais, liberdade por aqui ninguém traz. Se cegou, não satisfaz. Arrependimento, isso eu não tenho. O meu movimento sempre mantenho. Escravos apanham meu desempenho. Foi eu que matei o senhor de engenho. O nego fujão, alguém viu? Assassinaram ninguém, passou aqui. A arte barroca, ela é uma importação que depois foi adaptada da arte do barroco, é uma arte homônima. O termo vem do espanhol, barroco, que quer dizer imperfeito. Barroco, na realidade, significa pérola irregular. Uma pérola que não era totalmente simétrica, redondinha, não é? Então, para mostrar justamente que é um estilo que sai das normas. Quais normas? As normas clássicas. Porque o foco está nas imperfeições das formas, os movimentos, as curvas, o sombreamento, inclusive a imperfeição dos aspectos do caráter da pessoa. Toda essa arte ela tem uma influência muito grande do teatro. Sim, tanto que as expressões, a forma como são colocadas as estátuas lembram cenas de teatro. Inclusive, alguns altares, eles têm até um espaço de entrada de luz meio que formando um foco sobre eles, tá legal? O tema da arte barroca é fundamentalmente religioso, mas essa também é uma forma de expressão de poder político e econômico. E elas queriam financiar para quê? Para mostrar que existia ali um poder político, que ela tinha a capacidade de trazer mudanças ali, ou o poder econômico, tá legal? Então, sempre esses mecenas que apareciam, eles iam financiando essas obras. Mas não só, as muitas igrejas, que se você for, por exemplo, para Ouro Preto, você vai ter que tirar uns dias para conseguir visitar todas as igrejas. Essas igrejas, elas foram financiadas por ordens terceiras, irmandades ou as confrarias de leigos, que passaram a ocupar o lugar dos jesuítas quando eles foram expulsos durante o período pombalino, como eu já citei. Eu queria que você falasse do chamado Barroco Mineiro.
Isso aí é um assunto um pouco complicado, porque essa expressão barroco mineiro foi criada pelos modernistas lá nos anos 20, que estavam procurando uma identidade nacional para o barroco, como eles estavam procurando uma identidade nacional para a arte moderna, não é? Lembre-se que essa forma de arte é uma arte para doutrinação cristã, então o tema dela vai ser situações da vida de Cristo, relacionadas sempre às histórias bíblicas, mas tem essa riqueza dos detalhes. Você pode prestar atenção que o exagero das expressões ou de fisionomias específicas é muito presente. Sempre esses artistas, eles de alguma forma eles estão imitando a natureza e procurando introduzir aspectos que vão diferenciar, vão transformar o nosso barroco numa arte muito, muito original. Ouro Preto é um caso único no mundo, no que tange às artes. Em alguns países, para você formar uma cultura artística, leva 500 anos. Ouro Preto levou 50 mal contados. É verdade, seja dita, veio muita influência de fora, mas esse amálgama se deu de maneira muito feliz e rápida naquele ambiente. O ouro dinamizava as relações, derrubava barreiras, estimulava experiências. E o grande nome que está associado a essa forma artística é com certeza o Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Olha aí essa obra dele, esse Cristo de Aleijadinho. Você percebe que os olhos que ele faz são amendoados, ou seja, parece um olho oriental. Isso não é à toa, é a influência de obras da arte chinesa que chegavam aqui. Então, isso é uma característica própria do barroco brasileiro. Tem mais coisas. Perceba a barba dos personagens, como ela é colocada. Ela está sempre dividida em duas partes a partir de um queixo furado. Isso são características muito próprias. Também as sobrancelhas, elas ficam contraídas, formando um V. O bigode, ele é sempre muito bem delineado e a roupa vai apresentar essas dobras, né? Por quê? Para dar esse efeito de movimento, a influência do teatro. Tá legal? Então, essa é uma forma de arte super interessante, mas além do Aleijadinho, você tem outros artistas como o mestre Ataíde. Já ouviu falar? Mais ou menos uns 30 anos mais moço que o Aleijadinho. Quem conhecia a Ataíde na primeira metade do século XX e final do século XIX eram só especialistas e pessoas muito ligadas ao estudo da arte. O grande público não conhecia. Tem aqui diante de você, eu coloco uma fotografia do teto da Capela de São Francisco da Penitência. É o nosso Michelangelo. Será que a gente tem uma adaptação? É o original? Vários pintores coloniais, eles tinham uma paleta servil, aquela paleta de copiar. Pegar missais com estampas e sair copiando aqui nos tetos. O Ataíde foi além da cópia. Ele fez uma releitura de tudo que existia nos missais e imprimiu ali um estilo próprio, como o Aleijadinho fez na escultura. Então, ele é um dos poucos pintores que conseguiu sair daquela paleta servil de copiar os europeus e criar algo que extrapola a arte europeia. O barroco brasileiro, ele é estudado no mundo inteiro. Como eu estava falando, a questão é: quem financiava essa arte barroca? Como eu falei, haviam os mecenas, sim, mas muito das produções vinham por causa das ordens terceiras, as ordens leigas. Já ouviu falar? O sistema de ordens e irmandades, ele refletia muito dos aspectos da sociedade. Se liga só, você tinha, por exemplo, a Ordem Terceira do Carmo e a Ordem Terceira de São Francisco, que era formada por membros da elite, branca, ricos e intelectuais. Já outras igrejas, como da Irmandade do Amparo, a Irmandade das Mercês, são igrejas que foram construídas por e para pardos, mulatos livres, artesãos
E você tem também a presença de uma irmandade que era formada por escravos, porque os escravos eram proibidos de entrar na Igreja dos Senhores. Era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Todas essas irmandades, elas realizavam grandes procissões. As festividades que existiam nessa região eram festividades de motivo religioso. Lembre-se, o calendário que eles seguiam é um calendário cristão, isso era muito importante para eles. E essas procissões aconteciam constantemente e a cidade parava. Lembre-se, a festa é uma forma também de ostentação de poder para muitas dessas pessoas. Então, as roupas eram coloridas, muito bem paramentadas, cheias de pedrarias construídas, costuradas à mão. É uma coisa impressionante. As igrejas, essa forma arquitetônica, ela suspende o olhar pelo efeito do prazer e tem horror ao vazio. Você pode perceber que em todas essas igrejas elas estão cheias de detalhe, o olho se perde diante de detalhes. É para gerar esse efeito de suspensão do olhar. A conformação urbana das vilas mineiras e a fé íntima em que cada fiel se relaciona com seu santo protetor viabilizam uma forma de expressão única, que se define como um gosto artístico e, mais que isso, como um estilo de vida, um modo de ver, um modo de sentir a arte e a fé. Esse é o tipo de coisa que você pode fazer. Se você for jovem, você pode fazer para ajudar a sua mãe. Estender a roupa não é a coisa mais legal, mas é bom. Se você fizer isso para tua mãe, se você fizer isso para ajudar quem seja a pessoa que faz o trabalho, acho que já vale a pena, já conta. Eu agradeço pela presença, eu agradeço por você ter tido a paciência, quem conseguiu escutar toda a série. Eu fico muito feliz que existam pessoas que viram. Então, se quiser, curte aí, assina o sininho, e dessa maneira a gente vai tentando estabelecer um diálogo e vamos tentar fazer alguma coisa, vamos falar de história. E se você for pequeno e quiser fazer a experiência de lavar uma roupa sozinho, chama um mais velho, chama alguém que manja, e aí eu acho que isso ajuda muito. Eu só fui aprender a lavar roupa direito na faculdade, porque eu tinha quem lavasse pra mim. É bom a gente aprender a ser autônomo desde mais cedo. Falou, pessoal.